Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 10 de dezembro, estamos começando mais um vídeo para você que opera o mini índice no intraday. Utilizamos aí o Infut, contrato perpétuo, tá? Antes de começarmos a análise, só falar que hoje, às 9 horas da manhã, coincidindo aí, portanto, com a abertura do mercado de futuros, temos aí os dados de IPCA vindo aqui do Brasil. Então, bastante atenção aí logo na abertura do pregão, beleza? Vamos falar de gráfico então. Eu estou com o gráfico semanal aqui do mini índice e a gente vem trabalhando este pivôzinho de alta, tá? Este pivôzinho aqui é o que vem norteando a nossa alta e também os nossos alvos. Então, baseado neste pivô, a gente tem alguns alvos já traçados pela projeção de Fibonacci e eu vou deixar inclusive traçado aqui para vocês também, né, para que vocês possam se nortear e também terem aí anotado no gráfico de vocês. Pois bem, a gente tem aqui então o primeiro alvo já capturado do gráfico semanal, segundo alvo também, e o terceiro alvo da retração de 1.618, que foi lá no 161.745. Então, portanto, o mini índice já capturou os três alvos do semanal, inclusive aí a semana passada a gente teve um volume bastante interessante no que se diz respeito aí a essa tentativa de se manter na máxima histórica, porém, né, acabou entrando aí uma força vendedora devido ao anúncio aí do Bolsonaro, indicando aí o seu filho como um futuro, né, candidato à presidência da República. Então a gente acabou tendo uma devolutiva no final da semana passada, na sexta-feira, tá? E desde então a gente vem tendo uma lateralidade aí no gráfico semanal. O próximo alvo seria lá em 172.645, não sabemos se ainda para esse ano, ou para o próximo, ou então para os próximos meses, né? A depender de como vai ser a movimentação, tanto política quanto econômica no nosso país. Falando do gráfico diário, a gente teve ontem aí uma queda bastante acentuada também, porém o fechamento do candle, né, o fechamento do dia, acabou sendo aí um fechamento bem estranho, né? A gente teve o corpo, foi um corpo, a gente fala que é aquele padrãozinho de hambúrguer, né? Um candle de indecisão, de indefinição. Apesar da queda acentuada durante a sessão, ele acabou voltando aí para o patamar de abertura, chegou a ter uma alta e acabou fechando praticamente aí no 0 a 0, brigando com a nossa média de 20 períodos. Então, a maior probabilidade, visto aí que ele não perdeu ainda o último fundo aqui pelo gráfico diário, ainda estamos em tendência de alta, as médias alinhadas, tá? Tanto a média de 9 quanto a média de 56 períodos. Então, por enquanto, continua aí a tendência, né? A tendência primária do mini índice continua de alta. Vamos cair aí para o gráfico de 60 minutos para entender melhor o que aconteceu no pregão. Ele acabou fazendo, então, como eu falei, aquela queda, ele abriu num patamar guepado já, né? Teve uma queda mais acentuada durante a sessão e acabou tendo a sua recuperação e fechando, então, como eu disse, praticamente no 0 a 0. Baseado aqui nessa movimentação que o mini índice deixou, a gente tem aqui esses dois, a gente pode traçar aqui, inclusive, né, essa lateralidade que ele deixou aqui por um período de tempo dentro do pregão, e podemos projetar essa lateralidade tanto para cima quanto para baixo. Como ele acabou rompendo para cima, nós vamos deixar a projeção traçada aqui com alvos para cima, né? Como se isso aqui fosse exatamente aqui um pullback para um pivô de alta, né, que foi o que ele acabou fazendo. Então ele acabou capturando o primeiro alvo lá em 159.223, temos ainda um alvo que quase capturou 159.566, depois vamos ter os 160.110, coincidindo com a nossa média de 56 períodos, e depois os 160.995, que seria os 161.000 bola, tá? Então basicamente para cima, caso ele não perca este fundo aqui, tá? Se o mini índice não perder esta região, deixa eu até colocar aqui de vermelho, né? Então, se ele não perde este patamar aqui dos 157.715 pontos, nós temos a possibilidade dele ter aí uma tentativa de pelo menos romper aí, ou fazer um pullback um pouquinho mais acentuado, um pullback um pouquinho mais forte, né, da queda que a gente teve aqui na sexta-feira, tá vindo capturar esses alvos aqui do pivô
de alta dos 60 minutos que ele acabou deixando pra gente no dia de ontem. Deixa eu dar uma olhadinha se pelo 15 minutos dá para ver alguma coisa para baixo. A gente pode traçar aqui um pivôzinho reverso, né? Pegando aqui este topinho com este fundo e a gente tem alguns alvos para baixo, caso o mini índice resolva fazer essa movimentação aí pro dia de hoje. Então nós vamos projetar isso daqui. Então, caso ele venha, primeiro ele teria que perder, então, este fundo, né, como a gente acabou de dizer, 157.715, depois ele viria capturar os alvos, 156.795, 156.175, 155.175 e depois o 153.555, tá? Então, isso baseado aí no gráfico de 15 minutos, tá? Que foi o que a gente conseguiu traçar aqui, o pivô reverso, que seriam os alvos de queda. Beleza? Pessoal, para início de pregão e principalmente para a parte da manhã, eu acredito que com esses pontos a gente já consegue trabalhar. Como eu falei, bastante atenção na abertura do mercado de futuros, pois às 9 horas da manhã tem os dados de IPCA vindo aqui do Brasil, tá joia? Para quem vai operar no dia de hoje, eu desejo bons negócios, uma boa sorte, fiquem com Deus e eu fui!